Dor de garganta é uma queixa muito comum em qualquer pronto-socorro. Nos próximos minutos eu vou tentar deixar um pouco mais claro quando a gente tem amidalite bacteriana, quando ela é viral e quando nós temos que iniciar tratamento com antibiótico. Me acompanha aí. Bom, vamos começar nossa aula. A amidalite é uma queixa muito frequente no pronto-socorro. Ela é mais comum em crianças acima de 3 anos de idade e adolescentes. Ela é transmitida por gotículas, então é muito comum a gente ter surtos, né, de amidalite bacteriana, né? Então, em escolas, entre irmãos, acampamentos, é muito comum uma criança pega logo outras em volta aparecem com amidalite também. O pico de transmissão dela é no início, no inverno, né, e no início da primavera. E uma criança saudável pode ter 2 ou 3 episódios no ano. Quando a gente está no pronto-socorro, nosso maior desafio é diferenciar o que é uma amidalite viral de uma bacteriana. Nem sempre é fácil. Vamos pensar em agentes etiológicos. Quando eu estou falando de amidalite viral, eu estou pensando dos vírus respiratórios, por exemplo, o adenovírus, o influenza, o rinovírus, o vírus inicial. Em 2020, a gente tem que sempre lembrar do coronavírus. Na amidalite bacteriana, tem uma bactéria em específico que é a que a gente se preocupa, que é o Streptopiógenes, que é responsável por 90% dos casos. A infecção na garganta, na amígdala, pelo piógenes, se fosse só por ela, a gente não precisaria se preocupar tanto. Uns 4, 5 dias, a criança se recuperaria e estaria bem por ela mesma. Às vezes uma semana, sem tomar antibiótico nem nada, estaria bem. Só que as complicações não supurativas, febre reumática e glomerulonefrite difusa aguda, né, a GNDA, que causa síndrome nefrítica, elas são causadas pelo piógenes. Então, é a nossa preocupação maior. Então, a gente tem que tratar a amidalite bacteriana, identificar quando tem uma amidalite bacteriana de verdade, para evitar as complicações não supurativas. O quadro clínico da bacteriana começa primeiro pela faixa etária. Primeiro, crianças acima de 2 anos de idade. Eu falei que é mais comum em crianças acima de 3 anos, mas quando a gente fala de crianças abaixo de 2 anos de idade, é muito improvável que seja amidalite bacteriana. A criança nem tem receptor ainda para esse estrepto. Então a gente começa a pensar no diagnóstico de amidalite bacteriana criança a partir dos 2 anos de idade. Se fora isso, é exceção. A febre costuma ser acima de 38. Para falar a verdade, acima até de 38,5. Tá? Não é aquela febre baixa, é um febrão, uma febre um pouco mais alta mesmo. E o paciente vai ter um quadro agudo de odinofagia. Normalmente, a gente consegue palpar algum linfonodo reacional, normalmente acima de 1 centímetro, né, sem sinal flogístico inicialmente, nem nada do tipo. Pode ser um pouquinho doloroso, tá? E na uroscopia você vai ver o exudato amidaliano ou o petechias impalato, que eu vou mostrar no slide a seguir. São 2 sinais bem sugestivos de amidalite bacteriana. Esse último item que eu coloquei agora nesse slide é o mais importante: ausência de sintomas respiratórios. Então, para eu diferenciar uma amidalite viral de uma bacteriana, isso é muito importante. A amidalite viral, normalmente eu vou ter tosse, eu vou ter coriza, eu vou ter outros sintomas associados, outros sintomas respiratórios associados à dor de garganta. A amidalite bacteriana, ela costuma ter o quadro mais exacerbado. Então, assim, vai ser só a dor de garganta, febre e sem tosse, nem coriza, nem nada do tipo. Aí aqui a gente vê, né? Uma amígdala com exudato amidaliano, né, com bastante pus, uma amígdala hipertrofiada, hiperemiada, que pode ser sugestivo de amidalite bacteriana, mas vamos lembrar que não é patognomônico. Alguns outros vírus, como por exemplo a própria mononucleose, que é um dos principais diferenciais de amidalite bacteriana, podem causar amígdala desse jeito, com bastante pulso e bem aumentada. E petechias impalato, que seria até um pouco mais específico para amidalite bacteriana, mas também não é patognomônico. A escarlatina seria, alguns colocam como complicação da amidalite bacteriana pelo piógenes, mas na verdade não é bem uma complicação. Determinadas cepas liberam uma exotoxina que o paciente vai ter reação sistêmica, e aí ele vai ter a língua em framboesa, descamação de mãos e pés, vai ter a própria amidalite, né, vai ter pus na garganta, ou só amígdala hiperemiada, hipertrofiada e dor de garganta, e vai ter o exantema no corpo inteiro, o exantema em lixa, o exantema escarlatiniforme, que aí tem algumas coisas bem específicas para a gente pensar em escarlatina, que é o sinal de Filatov, que poupa a região perioral, e o sinal de Pastia, que a gente veria um exantema mais exacerbado, em linhas, nas regiões de dobra.
Outros sintomas que podem estar associados à amidalite bacteriana: dor abdominal, vômito, cefaleia e náuseas. É muito comum, às vezes, chegar aquela criança com febrão, dor de garganta e vômito. Você vai lá, faz um strep test, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, e vem positivo. Tá? Então é importante lembrar que também pode ter esses outros sintomas. Essas características clínicas que eu falei agora, que eu coloquei como bem sugestivas de amidalite bacteriana, só por elas a gente não consegue fechar. 50% eu vou errar. 50% pode ter todas as características e ainda assim ser um vírus. Por isso, eu sempre, na suspeita diagnóstica, tenho que fazer um exame. Tenho que utilizar os métodos microbiológicos. A gente tem dois métodos microbiológicos principais que a gente usa na nossa prática clínica. A prova rápida para estrepto, que seria o strep test, e a cultura de orofaringe. Vou começar falando da cultura. A cultura é o padrão ouro, só qual é o problema dela? Ela não vai sair na hora, ela demora 2 a 3 dias para sair. A sensibilidade dela, ótima, 90 a 95% dos casos, e a especificidade de 100%. Só que, como eu falei, ela demora 2 a 3 dias para sair, a gente precisa de um teste um pouquinho mais rápido, que saia na hora, que seja mais instantâneo, para ajudar na decisão clínica. Por isso, os testes rápidos são interessantes. A sensibilidade deles, como está escrito aqui no slide, varia entre 65% a 90%. Por quê? Depende da coleta. A coleta nem sempre é simples. A criança tem que colaborar, fazer horoscopia, você vai lá com um swab em uma das amígdalas, na outra, no palato, e aí mistura no reagente e coloca a fitinha para ver se é positivo ou negativo. Essa técnica nem sempre é fácil. Se a criança colabora bem, ótimo. Se a criança não colabora, é bem complicado, você não vai conseguir um material adequado para você ter um teste confiável. Então, por isso, essa variação de 65% a 90% de sensibilidade. A especificidade é ótima. Então, se um strep test vem positivo, 95% de chance de ser mesmo amidalite bacteriana, então eu vou tratar. Cuidado para falsos positivos. Então, se a criança não tem um quadro sugestivo, não tem febrão, associado a dor de garganta, não for uma criança acima de 2 anos, eu posso ter um falso positivo. A criança pode estar só colonizada por estrepto e não ser ele o causador da doença. Então, a gente tem que coletar para o paciente que tem indicação. Para isso, tem alguns scores. O score mais famoso, o score de Century, o modificado pelo Mac-Isaac, que ele não vai determinar diagnóstico, só que ele vai indicar quando eu suspeito e eu devo coletar ou quando eu não suspeito. Então vamos lá, o que ele coloca lá, né? Basicamente o que eu tinha colocado como características clínicas sugestivas de amidalite bacteriana. Então, febre acima de 38, pontua 1, ausência de sintomas respiratórios, pontua mais 1. Se tiver um nódulo cervical anterior, pontua mais 1. Edema ou estudado nas amígdalas, pontua mais 1. E aí vamos lá, ó. Idade 3 a 15 anos, pontua. 15 a 45 não pontua. Acima de 45, menos 1. Eu colocaria até também que criancinha pequena, você também colocaria assim para nem pensar nisso daqui. Acima de 2 pontos, indicaria a coleta. Ah, e se eu estou num lugar que eu não tenho coleta, não tenho nenhum desses testes, eu posso utilizar isso daqui para determinar se eu começo antibiótico ou não? Se você for ler o artigo a fundo, o score a fundo, ele fala até que quando você tem um score acima de 4, você poderia pensar em entrar com antibiótico empírico. Mas lembre-se, esse paciente tem que ser seguido, porque nem sempre 50% a gente vai estar errando. Então, a gente tem que ficar de perto para ver se esse paciente vai melhorar ou não vai melhorar, se ele vai apresentar um rash, que a infecção por mononucleose, que é um diagnóstico diferencial, quando o paciente está exposto ao tratamento para amidalite bacteriana, que seria a penicilina, ele pode ter aquela reação de pele, que não significa alergia, e então esse paciente tem que ser seguido de perto. Beleza? O ideal é, vamos lutar para trabalhar em lugares que tenham strep test, tenham cultura. Mas nem sempre vai ser possível, e aí você vai pensar, acima de 2 indica coleta, acima de 4 permitiria você a começar com antibiótico terapia empírica e acompanhar esse paciente de perto. Então vamos lá, vamos fazer o fluxograma. Pensei em amidalite bacteriana. O paciente chegou com dor de garganta. Quadro clínico compatível. O que seria o quadro clínico compatível? Criança acima de 2 anos, febre, dor de garganta, ausência de sintomas respiratórios.
Se o quadro clínico está compatível, eu vou fazer o teste rápido. Se não for compatível, dou alta com sintomáticos e avaliação em 48 a 72 horas. Teste rápido pode dar positivo ou negativo. Se o teste rápido for positivo, eu começo o antibiótico. Se ele vir negativo, aí sim eu coleto a cultura de orofaringe. Para eu prevenir da febre reumática, as complicações não supurativas, eu tenho um período seguro. Até 7 dias no início dos sintomas eu posso começar o antibiótico. Então, eu tenho essas 48, 72 horas para observar o paciente e reavaliar para ver se essa cultura veio positiva ou não. Cultura veio positiva, inicio o antibiótico e trato o paciente. Cultura veio negativa, eu vou pensar nos diagnósticos diferenciais. E aí, o principal deles, mononucleose, a infecção pelo EBV, o Epstein-Barr vírus. O tratamento, para que ele serve? Eu falei lá no começo que o tratamento é que o Piógenes ele daria uma infecção autolimitada e provavelmente se resolveria sozinho. Mas a gente tratar, você vai diminuir o tempo da doença, a criança então vai ficar com menos sintomas, você reduz a transmissibilidade. Criança tratada, 24 horas depois, ela não está passando para mais ninguém esse estrépito. E você diminui as complicações, tanto as supurativas quanto as não supurativas. O tratamento, penicilina benzatina, o famoso bezetacil. O problema dele é que é intramuscular, dói bastante, mas é uma ótima opção quando a criança não tolera. Aqui eu coloquei as doses, podem ser por quilo, né, 25 a 50 unidades por quilo dose, ou o que a gente mais usa. Abaixo de 27 quilos, 600 mil unidades, acima de 27 quilos, 1 milhão e 200 unidades, que seria meia ampola ou ampola inteira. O problema é que dói bastante, mas é uma ótima opção se a criança não adere. Por quê? É uma dose única e acabou. Está tratado, não precisa mais tomar remédio nenhum outro dia. A outra opção via oral seria a amoxicilina, mas aí atenção, a amoxicilina tem que ser 10 dias de tratamento. A gente dá 50 mg por quilo, pode ser 1 a 2 vezes por dia, mais comum a gente deixar 2, mas tem literatura falando que você poderia deixar uma vez no dia só a dose cheia, dá e acabou. Mas seriam 10 dias de tratamento. Não adianta tratar 7. E os sintomas melhoram antes. Com 3, 4 dias de antibiótico, o paciente já estaria melhor. Só que tem que tratar os 10 dias para prevenir da febre reumática, para prevenir da GNDA, da glomerulonefrite difusa aguda. Paciente alérgico, a gente vai preferir cefalosporina, normalmente de segunda geração, mas até pode ser usado de primeira geração, ou macrolídeos, quando o paciente, quando o paciente for alérgico. Tá? Então, se for uma alergia grave, com IgE mediada, que o paciente teve anafilaxia, angioedema, a gente evita a cefalosporina, que seria prima da penicilina. A gente já iria para o macrolídeo. Assim que eu instituir o tratamento, o paciente tem que ficar 24 horas afastado. Como eu já falei, a partir do momento que a gente tratou, 24 horas depois ele não está passando para mais ninguém. Então, é importante a gente afastar nessas primeiras 24 horas. Falando um pouquinho das complicações. As supurativas seria o abscesso amidaliano ou retrofaríngeo, linfadenite supurativa cervical e as outras, otite média aguda, sinusite ou pneumonia, também podem ser complicações por extensão. A infecção está na amígdala, pode se estender e ir para outro sítio. E as não supurativas, que a gente mais preocupa, a febre reumática, a glomerulonefrite difusa aguda, seria a GNDA causando a síndrome nefrítica, ou mesmo a escarlatina. Então vamos revisar um pouquinho tudo. Pensei em amidalite bacteriana, quadro clínico compatível, cor strep test. Strep test positivo, inicio antibiótico. Negativo, cultura, reavaliação em 48 a 72 horas. Veio positivo, inicio antibiótico. Veio negativo, vou pensar em diagnósticos diferenciais. O quadro clínico sugestivo de amidalite bacteriana é na criança acima de 2 anos, com febre acima de 38, oginofagia, linfonodo cervical, exudato ou hiperemia, edema, petequias em pálato na amígdala e ausência de sintomas respiratórios. Beleza? Foi uma aula curta, espero ter contribuído um pouquinho com vocês para ajudar na prescrição correta de antibiótico para amidalite, que é o que a gente menos vê por aí. A gente vê antibiótico sendo prescrito para qualquer dor de garganta. Beleza? Valeu!